E acalmou ali o negócio de Marcelo Paes e Dorival Júnior ou não? Acalmou aparentemente, mas internamente ainda não. Eles não falam a mesma língua. E o Osmar Stabile não contribui também, né? Porque o presidente fica no muro, não quer ficar mal com ninguém, não quer ficar mal politicamente. O que acontece com o Osmar Stabile, ele pode até ficar bravo comigo, Benja, mas eu falo a verdade aqui, tá? Eu não escondo as coisas, não. O que acontece? O Osmar Stabile, quando ele foi candidato a presidente, ele falou assim, ó, eu serei candidato, mas não serei candidato à reeleição. Então vocês me elegem agora, podem ficar tranquilos que na outra eu não tô. Só que ele assumiu a presidência e gostou. Então, tem muita gente que já quer que o Stabile se candidate à reeleição à presidência. Por isso que o lado político do Corinthians está falando bastante. E o Stabile está nessa parte política, né, se equilibrando ali para poder deixar os conselheiros do Corinthians, os sócios do Corinthians, contentes com a administração dele. E isso vai contra o que o Dorival quer, por exemplo, para reforçar o time. Porque o Dorival quer reforços, o Dorival quer um goleiro, o Dorival quer um atacante. Como se ele tivesse... O Stabile não pode. Ô Marco, eu vou dizer um negócio pra você que você vai ficar surpreso comigo. Olhando quem podem ser os possíveis candidatos a presidente e ouvindo o que algumas pessoas de dentro do Corinthians me falaram, eu prefiro que fique o Osmar. Você quer falar os nomes? Algumas pessoas falaram pra mim que... Aí eu vou perguntar pro Belo. Que ele tá fazendo muita coisa que ele fica quieto, que ele não faz propaganda. Porque eu falo que às vezes que para ele tomar uma decisão, ele liga para 20 pessoas. O presidente. Mas falaram para mim que na base, ele limpou a casa lá, botou um cara lá. Falaram para mim que chegou pro Marcelo Paes, falou no CT quem manda é você, que não tem ingerência. Aí eu questionei o cara, falei, pô, mas ele pegou o diretor do Duílio, do Andrés... do Alib. Aí o cara falou assim pra mim, bicho, política, não tem jeito. Sim. Se ele não faz isso, ele não administra. Mas que tá pagando dívida, que tá pé no chão, isso aí é real? Ou me venderam peixe errado, Marco? Dos últimos presidentes é o que tem as melhores intenções. Ele, por exemplo, me disse que qualquer real que entra no caixa do Corinthians vai pro pagamento do Tajeres, para o Corinthians não sofrer outro transfer ban. Qualquer R$1 que entre vai lá para a caixinha do pagamento do Tajeres. É a primeira coisa que ele quer fazer. A segunda coisa que ele quer fazer é pagar a dívida com o Memphis, que está se tornando impagável. A dívida com o Memphis já passou de 40 milhões de reais. O Corinthians já deve mais de 40 milhões de reais ao Memphis Depay. Vai aumentar até o meio do ano. Então ele tem boas intenções, o Osmar Stabile. Agora o problema, você sabe muito bem, Benja, quando você participa de uma eleição, é com quem você se filia para você poder ganhar a eleição. Esse que é o problema. Ô Benja, algo parecido a gente tá vendo no São Paulo, né? Assim, porque o Macis, algumas indicações o pessoal às vezes fica bravo, esse é ligado aqui a Leco, esse é ligado a Júlio Casares. Mas algumas atitudes a gente não via há tempos, né? Dentro do São Paulo, no sentido de querer acertar dívidas com o elenco, né? Esse tipo de... Falou até da filha, né? Que se tivesse envolvido que tinha que sair. Fortaleceu novamente o Rui Costa como diretor. Então, você vê que coisa curiosa? Efeito parecido no Corinthians e no São Paulo, com caras que assumiram meio que interinamente, substituindo um presidente que foi, Gui, o Corinthians olhando do jeito que tá, o São Paulo olhando do jeito que tá, também não precisa ser nenhum Einstein, hein? Não, os caras... Os caras falam assim, velho... Os caras não estão inventando a roda. É melhor a gente não fazer... Faz o básico. Faz o básico, fecha a torneira... Não gasta o que não pode, paga, vai pagando, não pode ceder a pressão de torcida, precisa contratar, o time é ruim. Porque senão essa bola de neve não termina nunca. Porque o Dorival, ele tá agindo também... Eu fui muito criticado. Meio que não entendendo a situação do clube, né? Eu fui muito criticado por muitos torcedores do Corinthians em relação àquela entrevista do Dorival. Porque o Dorival criticou a venda do André, né? E aí eu critiquei porque eu falei assim, eu tinha acabado de entrevistar o Marcelo Paes no meu podcast. O Marcelo Paes falou que a primeira coisa que o Dorival, que o Osmar Stabile falou para ele quando chegou é o seguinte,
Não dá. Precisa vender jogador. Exato. Não adianta o treinador agir como se ele estivesse no Manchester City. Quero reforço e não Mas quero o problema não foi vender. O problema não foi vender. O problema foi por quanto e como. Em quantas vezes? Dorival, esse foi o problema. O Dorival, eu vi ele reclamar da venda, não do valor. Não, ele falou que se o André vale 15 milhões agora, com 9 jogos, com 30, 40, 50, ele vai valer muito mais que 15 milhões. Sim, e o próprio presidente, depois, falou que quer, pelo 70% do Corinthians, 25 milhões de euros pelo André. Então o próprio presidente discordou do Marcelo Paz. Então no final ele não foi vendido? Não foi vendido. O presidente falou internamente que o André só vai ser vendido se o Corinthians, pelo 70% que tem, receber 25 milhões de euros. Ô, Ben, já posso fazer uma pergunta pro Belo? O negócio tá me incomodando aqui. Ixi. Belo falou 40 milhões de reais que o Corinthians deve pro Memphis? É isso? Até hoje. Amanhã já vai ser mais um 40 milhões Cara, de reais. isso vai impactar na renovação de contrato dele, Belo? O Memphis, por enquanto, tá aceitando, tá? Por enquanto, digamos que ele tá mansinho. Ele tá acreditando no Osmar. Agora, quando essa dívida passar de 40 e for 50, 60, 70, eu quero ver como é que vão ficar as coisas. Porque o Corinthians vai tentar renovar com uma redução salarial. Só que vai ter que reduzir o salário e pagar a dívida. Ou seja, vai acabar gastando mais por mês do que gasta hoje com o Memphis Depay. Por isso que é difícil ele ficar depois da Copa. Qual a chance do Corinthians querer parcelar essa dívida que tem ou vai ter com ele na renovação e somar o salário reduzido? Mas aí é muita coisa. Imagina, no meio do ano vai estar devendo uns 60, 70 milhões mais ou menos, somando luvas, salários, bonificações. A cada 15 gols, 15 assistências. Daí vamos dizer que ele diminua de 6 milhões para 3 milhões o salário. 3 milhões por mês, mais 70 milhões dividido por um ano, ele vai ganhar 15 milhões por mês. Aí tem uma questão que, Belo, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta também, desculpa, Fará, se eu te interrompi. Dessa questão do André ainda, que a gente viu toda a discussão, eu li algumas informações a respeito do que seria o contrato do André, quando ele renova o contrato, que o Corinthians, por não ter 4 milhões para dar de luvas para o André, permitiu que ele tivesse direito a 30% ou 40%, né, do valor da negociação. Aí a gente junta os pontos e vê, que loucura, né? Você está devendo 40 milhões para um jogador que você não vai ganhar nada na revenda. Sim. E por não ter 4 milhões para dar para um clube do tamanho do Corinthians, né, que tem um faturamento absurdo, que é uma das maiores potências econômicas do futebol mundial. Por não ter 4 milhões para dar para um jogador, ele acaba tendo que oferecer a ele um percentual grande de direito do contrato, o que facilita a venda dele para outro clube. E aconteceu isso aí mesmo, Belo? Pois é, foi uma matéria do site que eu trabalho, meu timão, eu tive acesso às aspas do Claudinei Alves, que era o diretor da base do Corinthians, e ele falou exatamente isso. Eu lia as aspas certinho, palavra por palavra, porque eu também não acreditei. O Corinthians não tinha 4 milhões para pagar ao André, aí falou, por que você não fica com 30% dos seus direitos? O empresário falou, tá bom. E ficou com 30% com os direitos econômicos do André. Negócio da China. Belo investimento futuro. E aí você está devendo 40 milhões pro Memphis. Não discuto que o Memphis é um excelente jogador de futebol, que fez bem pro Corinthians, que gerou receitas pro Corinthians em sócio-torcedor, em gols que ele fez importantes, em títulos. Mas, de alguma forma, você vai ter que pagar 40 milhões pro Memphis e você não tinha 4 milhões para dar para segurar o André e fazer um contrato melhor que protegesse o Corinthians lá na frente. Ô Marco, o Vitor, corintiano da Penha, ele fala aqui, Benja, pergunta pro Belo qual a origem da dívida com o Memphis. A empresa patrocinadora não paga os salários? Vou tentar explicar. Não existe uma empresa pagando um jogador, isso não pode acontecer. Nenhuma empresa, até a imprensa vende de forma errada isso, né? A empresa tal está pagando o Daniel Alves, a empresa tal está pagando o Oscar. Não, a empresa não paga o jogador, isso não pode, porque senão o jogador seria funcionário da empresa e não do clube. A empresa paga o clube e o clube paga o jogador. Existe esta triangulação.
Então a Esportes da Sorte pagava o dinheiro do Memphis para o Corinthians, só que o Corinthians não dava esse dinheiro para o Memphis. O Corinthians pagava salário, pagava dívida, pagava empresário, pagava outras coisas e acabou aumentando essa dívida com o Memphis. Então o dinheiro da Esportes da Sorte não ia para o Memphis, assim como o dinheiro de nenhuma empresa vai para nenhum jogador. Isso não pode. Senão o jogador seria funcionário da empresa e não do clube. Isso que as pessoas às vezes não entendem. Então a Esportes da Sorte pagava ao Corinthians os 53 milhões de reais e o Corinthians não dava para o Memphis, não repassava porque tinha outras dívidas para pagar. Amigo, quem já teve quebrado na vida sabe como é que funciona. Eu já tive, velho. Na época do cheque especial. Pá, depositou lá, morri, velho. É o Triângulo das Bermudas, cara. Não tem jeito. Se não for direto pra fonte, irmão, esquece. Vai pegar senha. Ô, Marco Belo, teu destaque final do Coringão. Destaque final do jogo contra o Curitiba, que vai acontecer na outra quarta-feira. Ainda tem muito tempo. O Yuri Alberto deve realmente ser titular. E sobre o que vocês estavam falando do Labiade, do Lingard, do Caio César, do Matheus Pereira, desses jogadores que chegaram, o Corinthians teve uma economia de 2025 para 2026 de 1,5 milhão por mês na folha salarial, tá? Isso é um fato. 1,5 milhão por mês na folha salarial, com jogadores que saíram e jogadores que chegaram. Outro fato, o Dorival não pediu necessariamente jogadores para o time titular. Eu vi, não sei qual de vocês aí falou que o Lingard não chega para ser titular. O Dorival, ele não pediu necessariamente jogadores para serem titulares. Foi o Fará. O que o Dorival quer é ter 2 times pelo menos parecidos, porque o que acontecia é que jogava um time nota 10, quando esse time não podia jogar, jogava um time nota 2, que era o time reserva. Era muita diferença do time titular para o reserva. Então o Dorival quer ter pelo menos 2 jogadores para cada posição parecidos. Por isso que vieram o Lingard, o Libiade, outros jogadores, Matheus Pereira, o próprio Caio César. Não necessariamente eles serão titulares da equipe, mas quando o titular não puder jogar, que tem um reserva à altura.